Já estamos no quinto fluxo de órgão. Você sabe o que é isso? Tá acompanhando todas as sessões? Vem comigo! Olá, pessoal! Bem-vindos ao Filosofando no Jinshin Jyutsu. Eu sou a Thelma Schiner e toda quinta-feira a gente vem aqui ver um dos 12 fluxos de órgão, os fluxos da ordem da criação e recriação, como a gente vem assistindo. Já chegamos no quinto fluxo de órgão, que é o fluxo do coração. Se você perdeu a live da semana passada, dá uma olhadinha lá. Ali eu expliquei claramente que, além da gente ter essas 12 etapas de construção da nossa adaptação aqui na vida, no planeta, pela estrela que eu mostrei, a gente sempre vai ter dois fluxos de órgão que estão mais ou menos interligados entre si. Nós já vimos 4 fluxos, 2 deles lidando com o assunto da respiração, do impacto de chegar aqui no planeta, e os outros 2 ligados com nutrição. Agora, no fluxo do coração, a gente começa com mais um combo, vamos dizer assim, onde a gente está lidando mais com a vitalidade. O fluxo do coração, é lógico, ele está muito ligado com o próprio órgão e, portanto, com toda a corrente sanguínea, que vai bombear esse sangue, vai fazer com que a gente ganhe movimento, com que essa energia flua. E na ordem da criação, realmente, a hora que agora eu já estou cheio da minha nutrição e saio correndo com muita energia, curiosidade, para buscar, para conhecer, para experimentar esse mundo. É o entusiasmo a toda prova. Porém, como a gente olha aqui sempre em cada um desses fluxos de órgão e ligado com o lado psicológico, a gente sabe que muitas pessoas não tiveram seu desenvolvimento em alguma dessas partes da melhor maneira. E se naquela primeira experiência a coisa não se deu da melhor forma que poderia evoluir, provavelmente essa memória de algum trauma, de alguma dificuldade, de uma impossibilidade de trabalhar aquela sessão, vai ficar gravada na memória celular, no corpo, na nossa energia. E quando surgir novamente ao longo da vida, na espiral da criação e recriação, novamente um tema semelhante com aquele, é provável que a gente reaja trazendo de volta aquelas sensações, aquela impressão de dificuldade, por exemplo. No caso dessa movimentação, dessa vitalidade e curiosidade para descobrir o mundo, algumas pessoas talvez tenham tido até dificuldades motoras para lidar, ou às vezes os pais super protetores que não deixam a criança explorar, brincar descalço ali na grama, se sujar. Então, a exploração, a vitalidade em movimento, gerando essa curiosidade, vai ficar limitada. O oposto também pode acontecer. Uma criança que é exposta a muito estímulo, tá sempre correndo. Os pais querem que essa criança ande antes do tempo. Ela ainda tá engatinhando, não é para forçar, mas a gente faz essas besteiras, né? Esse excesso de estímulo, de curiosidade, de movimentação, também vai ficar gravado na memória celular e às vezes isso se traduz em outras circunstâncias futuras como uma pessoa que não consegue ter um foco, uma curiosidade mais específica para algum assunto, porque está toda hora buscando novos estímulos, se movimentando sempre de um canto para o outro, sem parar. Para a gente ajudar nessa fase da vida que a gente teve lá atrás, como se a gente pudesse estar renovando, limpando algum desequilíbrio que ocorreu naquele primeiro momento e que acaba atrapalhando um pouco nos momentos futuros, quando esse assunto retorna à baila. A gente vai fazer sempre 2 dicas. Logicamente,
nós vamos fazer alguns passos do fluxo do coração. Aqui eu nunca dou os fluxos inteiros, como eu faço quando eu atendo por Zoom, porque é uma questão que eu estou trabalhando aquela pessoa, com o que ela pode fazer, observando a pessoa se aplicando. Aqui eu dou uns primeiros passos que já ajudam demais. E além do fluxo do coração, eu quero até começar com a trava número 8. A trava número 8 já começa que ela é o próprio símbolo do infinito. O infinito geralmente a gente desenha na horizontal, mas é a mesma coisa. É a repetição do que está em cima, se repete embaixo, e o que está embaixo se repete em cima também. Além disso, essa trava ajuda muito a gente a abrir a pelve. Para vários assuntos, isso vai ajudar, até para ter neném. Mas quando a gente abre a pelve, a gente está, na verdade, se abrindo para o plano físico, para o chão. E é aí que começa essa vitalidade a acontecer. E não é só isso. Essa trava número 8 também ajuda a gente a ser mais flexível. Então, se você tem uma memória celular de pouca movimentação, e o oposto também, lembra? O 8 é sempre a gente equilibrar. Então, se você é uma pessoa extremamente curiosa, que anda de um lado para o outro e que sempre está buscando estímulo e não foca, não dá continuidade, essa trava ajuda a gente a sair de certos padrões. Mas antes, já vai deixando o like, se inscreva se não está inscrito. E se está gostando do vídeo, agora a gente tem esse coraçãozinho com valeu ali dentro. Eu te agradeço. Vamos então juntos apenas tocar essa trava. Vamos simplesmente colocar a mão no lado externo dos dois joelhos. Essa é a trava 8. Relaxe, sempre encontrando uma posição bem confortável para alcançar as duas travas número 8 e relaxar. Sentir que a energia flui para baixo. A sua pelve e o ventre começam a se soltar e toda a conexão de movimento começa a fluir. É bem fácil, não é? Você pode fazer quando você sente uma cólica, se é uma grávida que vai ter o seu parto, tantas questões que a gente quer abrir a pelve, mas certamente está ajudando para o nosso caso aqui, na espiral da vida e nas repetições que a gente faz com esse equilíbrio que a gente precisa para os estímulos. Mas a cereja do bolo, como sempre, é o próprio fluxo que a gente está trabalhando. Vamos então agora fazer juntos 3 passos do fluxo do coração. Já vai ajudar bastante, não só o órgão, mas toda essa questão, se você sente que existe alguma coisa para trabalhar hoje, ou que talvez tenha vindo lá de trás da primeira infância, relativo à sua criatividade, o seu entusiasmo, a sua busca de coisas novas, a sua energia e vigor. Vamos lá? Começamos colocando a mão esquerda na base do pescoço do próprio lado esquerdo, bem do ladinho ali da coluna. E a mão direita se inicia no próprio pulso esquerdo, tocando ali aquele ossinho saliente. Relaxe ombros, cotovelos. Se quiser, até apoie os braços numa mesa ou almofada à sua frente. Respire. Então a mão direita agora irá logo abaixo da clavícula, a saboneteira, do lado direito. A mão esquerda continua no lado esquerdo da base do pescoço. Relaxe. Deixe a energia fluir pelos braços até tocar, chegar nos pontos que você toca. E então a mão direita agora irá no finalzinho das costelas, na barriga do lado direito,
Toque com suavidade, sempre relaxando os braços. E às vezes até a gente sente a pulsação nos pontos que a gente vai tocando. Para o outro lado, inverta tudo. A mão direita irá na base do pescoço do lado direito e a mão esquerda inicia tocando o pulso da mão direita. Respire, sempre na posição mais confortável. E então agora a mão esquerda vai logo abaixo da clavícula do lado esquerdo. Sinta a energia fluir para os dois pontos que você toca. E relaxe. E então a mão esquerda agora vai no finalzinho das costelas, na barriga do lado esquerdo. Relaxe. Respire profundamente. Eu adoro quando vocês me escrevem aqui embaixo o que vocês sentiram fazendo aqui comigo. Se vocês estão no desafio dessas 12 sessões, dos 12 fluxos de órgão, se tem algum deles que chamou mais a sua atenção e qual a relação psicológica disso, dá uma olhadinha, você com você mesmo, e se puder, compartilha a sua experiência, eu adoro. Próxima quinta-feira a gente continua. Vai ser o intestino delgado, ainda nesse combo do vigor, da energia em movimento. Te aguardo lá e antes tem muitos outros vídeos, no domingo e na terça também.